Metodologia e os critérios que o governo do estado vai adotar para o processo de designações em 2020. Foram esses os assuntos discutidos durante uma grande audiência pública requerida pela deputada Beatriz Cerqueira na Assembleia Legislativa no último dia 24 de outubro. Os profissionais da educação fizeram diversos relatos e denúncias sobre esse processo em curso no estado de Minas Gerais. Pessoal, os professores de apoio são aqueles professores que trabalham com os alunos especiais, né, nas escolas regulares. As escolas, então, a educação inclusiva. Só que o professor de apoio, há anos, não só nessa administração, mas nas outras passadas também, o professor de apoio sempre foi injustiçado. Da categoria dos professores designados, o professor de apoio é o que mais sofre. E hoje, o professor de apoio ele tem uma situação tão complicada, primeiramente porque a Secretaria Estadual de Educação passou as funções de apoio para os efetivos, regentes. Então, o professor regente ele faz algum curso, né, de capacitação e assume um aluno, abandona o seu cargo como professor de matemática, como professor de português, e assume um aluno especial. Aí o Estado vai lá e contrata um professor de matemática para assumir as aulas dele sem que ele está no apoio. Só que o Estado, na hora que ele criou esse critério, ele desconsiderou que esse critério ia, desculpa as palavras na plenária aqui, iria arrebentar com a vida de centenas, não, mas milhares de professores de apoio no estado inteiro. Porque a Secretaria Estadual de Educação ela não criou o cargo de apoio, e eu acredito que vai ter muita luta para a gente criar, junto com o Sindiúti, com todas as organizações que defendem aí uma estabilidade na carreira do servidor público. E a Secretaria ela não criou o cargo, ela decide os critérios lá na DESP, né, Departamento de Educação Inclusiva, cria os critérios, sem discussão, sem debate, sem diálogo, e arrebenta com nós aqui embaixo, que é professora de apoio. Pessoal, todos nós aqui sabemos o quão difícil é a gente ser contratado. Hoje em dia, para vários cargos na educação, já teve concurso, teve, né? Só que para a SB não teve. E nós, todos os anos, sofremos com a mesma situação. Nós, hoje em dia, ficamos num dilema que se vamos ter condição de trabalhar o ano que vem. Essa designação de 2020, primeiro falaram que é processo seletivo. Como Beatriz disse, está aparecendo várias propostas, várias conversas na mídia. Só que de fundamental nós não temos nada. Os professores de apoio não são apenas professores que estão prestes a apoiar. Eles são um sustentáculo de uma geração que está sem base, sem fundamentação. Quais são... E quais são as principais prerrogativas? Primeiro, um professor designado, ele se especializa, ele estuda, ele se prontifica, para depois criarem como se fosse similar a um desvio de funcionalidade, fazendo com que professores efetivos não entrem na fila e tenham acesso a darem aula a alunos especiais. Não alunos com deficiência, mas alunos especiais. Porque nós não podemos aceitar uma educação deficiente para alunos especiais. Sou professor de Sociologia, e assim como os professores de Filosofia e Arte, eu trago algumas angústias. Porque nós competimos com os professores que são não habilitados, autorizados, que fazem bicos de professor. Você vai na Metropolitana, quero fazer bico de professor. Ah, eu te dou as aulas de Sociologia, Filosofia e Arte. Então, isso traz uma certa angústia. Então, uma das discussões que nós queremos é a complementação pedagógica não deve ser equiparada a uma licenciatura plena. Porque um profissional que estudou 4 anos ter que competir de forma igual com alguém que fez uma complementação pedagógica de 6 meses online para fazer um bico daquela disciplina, eu acho complicado. E se for permanecer a questão dos 2 editais para dar preferência para o habilitado, então que a complementação pedagógica entre nos editais seguintes, e não da mesma forma que os habilitados, porque os habilitados de qualquer disciplina devem ser respeitados. A coordenadora geral do Sindiúti, Denise Romano, aproveitou a audiência pública para dizer ao governo do estado que a categoria não vai se calar. E ela convocou
uma grande mobilização para o dia 6 de novembro, quando os profissionais da educação vão dizer mais uma vez ao governador Romeu Zema que não aceitam parcelamento do 13º salário de 2019 e também que querem o piso salarial profissional em dia. A gente acredita na luta, porque a gente acredita que com organização coletiva, com discussão coletiva, a gente consegue transformar a nossa realidade. E fica a convocação e o chamado para o dia 6 de novembro, todos parados. Nós vamos parar esse Estado. Nós vamos parar esse Estado e vamos sinalizar para o Zema que nós não vamos aceitar ficar em segundo lugar na fila do pagamento do 13º e do cumprimento da legislação para o pagamento do nosso piso salarial. A deputada Beatriz Cerqueira, ao final da audiência pública, fez alguns requerimentos e disse que esse debate continuará sendo feito. Eu disse ao líder do governo aqui na Assembleia da importância dessa audiência, da importância da presença da Secretaria de Estado da Educação. Então, a gente fez todo esse processo pela importância da discussão desse tema. Então, a gente fica aí entre 4 e 8 de novembro, nós vamos nos reunir de novo em audiência aqui na Assembleia, para que a Secretaria traga, vamos dizer assim, a devolutiva, os retornos de todo o debate feito aqui, de tudo que o sindicato também vai apresentar à Secretaria de Estado da Educação, que vocês devem ter alguma reunião aí agendada.